Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 nós iremos aprender sobre o modelo de regressão linear simples. Serão 4 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Os primeiros conceitos de regressão foram propostos por Galton em 1889, aplicados na antropometria, em que o objetivo era equacionar as relações de dependência entre a altura dos pais, pode ser chamada de variável explicativa, variável preditora ou covariável, e a altura dos filhos, variável de interesse, variável resposta ou desfecho. Porém, esses conceitos podem ser aplicados em qualquer contexto, como, por exemplo, na necessidade de uma empresa em analisar os fatores que podem interferir nas vendas, na predição de mortalidade de uma pessoa ao contrair uma doença, baseada nas suas características, como idade e doenças pré-existentes, na caracterização de um cliente em bom ou mau pagador, baseada no máximo de dias de atraso nos últimos 6 meses, se fez ou não saque no cartão e no tempo em que o cliente tem o cartão. A distância de uma galáxia até a Terra, baseada no valor dos tons de cinza de cada pixel de uma foto da galáxia em observação. A análise de regressão é uma técnica de estatística para investigar e modelar a relação entre as variáveis. Na verdade, a análise de regressão pode ser a técnica de estatística mais utilizada. Essa afirmação que está em Montgomery 2021. Os modelos de regressão ganharam ainda mais notoriedade com a popularização do aprendizado de máquina, ou machine learning, em que o foco é preditivo, isto é, a partir de valores de entrada, com variáveis, se deseja prever o resultado esperado, a variável resposta. Então vamos o que caracteriza um modelo de regressão linear simples, tópico 2. Como nós vimos, existem fenômenos, variável resposta, que eu vou chamar de y, que podem ser descritos por uma variável preditora x. E da seguinte forma, y tem uma distribuição de parâmetros μ e σ2, em que μ, que pode ser escrito como beta1 mais beta2x, e σ2 são, respectivamente, a média e a variância da distribuição de y. X é um valor conhecido, beta1, beta2 e σ2 são parâmetros desconhecidos. Além disso, beta1 e beta2 são chamados de coeficientes de regressão. É conveniente escrever a relação entre as variáveis resposta e preditora da seguinte forma: y é igual a beta1 mais beta2x mais epsilon, em que esse epsilon tem uma distribuição de média zero e variância σ2, sendo o epsilon denominado de erro. Vamos agora interpretar quem são esses beta1 e beta2. Parâmetro beta1, ele é o intercepto da reta de regressão. Ele é o valor esperado da variável resposta quando a variável preditora vale zero. Beta2 é o declive da reta de regressão, o coeficiente angular. Ele indica o acréscimo esperado na variável resposta quando aumenta-se uma unidade na variável preditora. Aqui nós temos dois gráficos, que no primeiro dele, à esquerda, nós fixamos beta2 igual a 2 e estamos variando o beta1. Menos 1, 0, 1 e 2. Notem, para o mesmo valor de x da variável dependente, quanto maior o valor de beta1, maior é o valor da variável resposta. Por exemplo, como discutido há 2 slides, quando x igual a 0, o y vai ser menos 1, porque o beta1 é menos 1. Se o beta1 for 0, o y vai ser 0. Se o beta1 for 1, o y vai ser 1, tudo aqui para y igual a 0. E beta1 igual a 2 implica que y, valor mínimo, é 2. Se o beta1 fosse negativo, como vamos ver a seguir, teria uma interpretação diferente, mas com a mesma ideia. Seria o valor máximo que y iria assumir. Então vamos aqui, beta1 fixo igual a 1 e o beta2 livre. Mesmo comportamento, menos 1, 0, 1 e 2. Notem que, quando é negativo, a reta vai decrescendo quando o beta2 for negativo. Quando o beta2 for igual a 0, é uma reta constante aqui nesse valor. Quando, no caso, vai ser 1. Aí, quando for maior o beta, que nós fixamos o beta1 um valor positivo, igual a 1, tá vendo que vai aumentando o ângulo
o crescimento fica maior. Claro que é um ponto que vai ficar bem inclinado. Mas o importante é observar a diferença, o beta 1 e o beta 2, o impacto na reta de regressão. A fim de estimar beta 1, beta 2 e sigma e explicitar a relação entre as variáveis, é necessário retirar uma amostra independente, de tamanho n, do par yx, isto é, y1x1, y2x2, finalmente o pontinho, ynxn, com YL seguindo distribuição de média μL e variância sigma 2. Lembrando que o μL é o beta 1 mais o beta 2 xl. L1, 2, pontinho, N. Ou da forma alternativa, YL é um beta 1 mais beta 2 XL mais um εl. E no caso, o εl é uma distribuição com média zero e variância sigma 2. L1, 2, pontinho, N. Em outras palavras, ε1 e ε2 são variáveis aleatórias independentes e com a mesma variância sigma 2. Resumindo, que é mais comum vocês encontrarem isso nos livros de regressão. As suposições de um modelo de regressão linear simples são que a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear, os erros têm média zero, variância constante e são não correlacionados. Estimação, nós aprendemos algumas 3 aulas que a gente tem algum parâmetro, a gente precisa estimar. A gente viu que tem que tirar uma amostra. Pelo método dos mínimos quadrados, os estimadores de beta 1 e beta 2 são dados por essa equação 1. No caso do beta 1, a média da variável resposta menos o valor estimado do beta 2 que multiplica a média da variável preditora, em que o beta 2 chapéu é dado por essa expressãozinha aqui. Os estimadores de mínimos quadrados, isto é, este e esse, são não viesados, isto é, em média, esse estimador acerta o verdadeiro valor de beta 1 e beta 2. O estimador da variância sigma 2 é dado por esta expressão, e esse estimador também é denominado de quadrado médio do resíduo. E assim como os outros dois, ele é um estimador não viciado para sigma 2. Então vamos a uma aplicação. O Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, tem sido disputado no sistema de pontos corridos desde 2003. Aqui, nosso interesse é avaliar se existe uma relação linear entre o aproveitamento de pontos em porcentagem e o saldo de gol dos times campeões. Nós pegamos de 2003 porque é a mesma fórmula de disputa. Desde 1950 é disputado, mas tinha com várias mudanças de fórmula. Aproveitamento, porque o primeiro Campeonato Brasileiro de pontos corridos tinha 24 times, depois passou para 22, depois para 20. Então é melhor pegar uma proporção para ficar mais justo. Mesma ideia do saldo de gols. Como teve mais jogos no começo, em 2003, 2004, se não me engano, 2005 também, era provável que tivesse um time campeão tinha mais chance de fazer mais gol do que o time atual, dos times atuais campeões. Então fizemos algo padronizado. Então está aqui ao longo desse 2003 a 2021, os campeões, parece que o aproveitamento gira em torno de uma reta média, foi caindo, subiu, depois teve um grande decréscimo de aproveitamento, depois foi crescendo novamente, decaiu, subindo, depois caiu novamente, depois subiu. Também umas estatísticas descritivas, como a turma está fazendo para o TVC3, só separando, tem 19 campeões desses últimos 19 anos, separados por 3 estados. Minas Gerais, houveram 4 campeões, com 2 times na disputa, Rio de Janeiro tem 5 títulos, né? Os times do Rio, mais 2 times diferentes. São Paulo são 10 títulos, mais da metade, com 4 times diferentes. O aproveitamento de pontos nas descritivas, mínimo, quart 1, mediana, média, quart 3, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, a média de aproveitamento de pontos é 67,4. A mediana foi muito próxima. O menor aproveitamento foi 58,8 e o maior foi 78,9. Desvio padrão e coeficiente de variação relativamente pequeno. Então, uma uniformidade, uma homogeneidade. Aqui nós estamos acompanhando por Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Interessante, então está aqui pelo Rio de Janeiro, quart 1, isto é
o valor que deixa 25% à esquerda e 75% à direita foi igual com o valor da mediana, que deixa 50% das observações à esquerda e 50% à direita. Teve uma maior variabilidade em relação aos outros estados. É o estado que teve um time com maior aproveitamento, 78,9%. Em compensação, também foi o que teve o menor aproveitamento em relação a Minas e em relação a São Paulo. Já Minas teve uma maior uniformidade de aproveitamento de pontos dos times campeões. Tá? Houveram 4 títulos de times de Minas Gerais, e o aproveitamento desses times campeões, no geral, era mais uniforme, em torno aqui da média 70,7%. O box plot, Minas, Rio e São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, como a mediana foi igual ao quarto 1, essa retinha aqui mais escura está na parte de baixo. E tem esse valor atípico aqui, que foi um time que teve 78, quase 79% de aproveitamento, se destacou muito. Então, normalmente o box plot é a forma gráfica. Note que aqui, por exemplo, Minas foi o que teve o melhor aproveitamento, em mediana, nos quartis. Em relação a Rio e São Paulo, também teve a menor variabilidade. Agora sim, vamos chegar à parte de regressão. Uma análise descritiva, uma análise exploratória, uma pré-análise, digamos assim, igualmente valorosa. Saldo de gols, que é minha variável preditora, e variável resposta, aproveitamento em porcentagem. Nota que à medida que aumenta o saldo de gols, parece que há uma tendência a aumentar o aproveitamento do time campeão, a um maior aproveitamento do time campeão. Aqui em torno do 45 parece que se desgarra um pouco. Está vendo esses pontos mais espalhados e mais afastados. Mas se a gente olhasse assim, principalmente nesse valor que eu vou assumir que é o 5, 6, 7, até aqui parece que há uma tendência positiva. Quanto maior o saldo de gol, maior o aproveitamento do time campeão. Então, após o ajuste, isto é, a estimação dos parâmetros, utilizando aquelas fórmulas 1 e 2, nós temos o seguinte modelo estimado. Y chapéu é 56,6 mais 0,3xL2. Traduzindo, Y chapéu é aproveitamento de pontos em porcentagem esperado do time campeão. XL2 é o saldo de gols do time campeão. L1, 2, pontinho, pontinho, 19, porque nós tivemos 19 observações. E o quadrado médio do resíduo foi 11. Dá para aceitar que é um valor até pequeno, a variabilidade. Está aqui novamente o saldo de gol por aproveitamento e a reta estimada. Então, aqui estão vendo aqui que deixa mais claro quem são os times, para quem quiser ficar empolgado caso seu time está se destacando aqui. Interpretação. Os coeficientes de regressão podem ser interpretados da seguinte forma. O Betão, chapéu, que foi 56,6, quer dizer o seguinte: se o saldo de gols fosse zero, o aproveitamento de pontos do time campeão seria de 56,6%. Então pode ter um time campeão que o saldo de gols foi zero. Fez o mesmo número de gols e o número de gols prós é o mesmo número de gols sofridos. Se isso acontecesse, o saldo de gols seria 56,6. Embora eu não sei se é plausível o saldo de gols ser igual a zero. Eu imagino que sim. Beta 2 chapéu, 0,3. Foi estimado 0,3 usando aquela fórmula da equação 1. A cada um gol a mais no saldo, ocorreria um aumento médio de 0,3 pontos percentuais no aproveitamento de pontos. Então, quanto mais um gol tem um gol a mais do que gol sofrido, vai ter um 0,3 acrescido no aproveitamento final. Vai ter mais um slide, mas só antecipando que a análise de regressão é um conteúdo muito vasto. Tem vários livros, o Departamento de Estatística tem um curso só sobre isso, em que o professor dos últimos anos é este que vos fala. Então a gente aprendeu aqui regressão linear simples, mas pode ter mais variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui do aproveitamento, poderíamos verificar se o time tem estádio próprio,
Se ele é o atual campeão, será que isso impacta? Então, a gente podia pensar em um monte de variável. A interpretação seria a mesma. Da mesma forma, a gente precisa ver se esses valores 56,6 e 0,3 são estatisticamente significativos, fazendo teste de hipótese, intervalo de confiança. Então, a gente tem que fazer mais algumas suposições, que eu já antecipo, que a gente assume que a distribuição dos dados é normal. Depois, vamos verificar, será que aquele ajuste é realmente bom? A gente viu ali que, nesse gráfico, para as últimas 3 observações, ele meio que se afasta da reta. Então, tem técnicas de validação, de seleção de variáveis. Mas para ser vocês terem um pouco de noção, eu vou mostrar um gráfico que costuma se utilizar, mas ele não é o que define a qualidade do modelo. Que basicamente é o valor observado, vamos olhar aqui o ano e o aproveitamento do time campeão, que é o valor verdadeiro. E o predito, isto é, usado o predito pelo modelo, aquele y chapéu igual a 56,6 mais 0,3, aí substitui o x pelo valor lá. Qual foi o Cruzeiro foi campeão, qual foi o saldo de gols? Colocou na reta. Gerou esse valor. Depois veio o Santos, colocou aqui. Aí foi indo. Palmeiras, Flamengo de novo, Atlético. Então, o observado e o predito pelo modelo. Se a gente olhar aqui, no começo ele está superestimando, isto é, o valor predito foi maior do que o observado. Vai alternando, depois ele está subestimando, isto é, o que o modelo previu foi menos do que realmente aconteceu. Assim, a olho nu é difícil dizer se o modelo é bom ou é ruim. Me parece que ele não está tão bom assim. Mas, normalmente isso aqui é só uma metodologia, uma forma bem simplificada. Existem técnicas, existem formas, existem testes de hipóteses e metodologias para decidir esse modelo é bom ou não, o que poderia ser feito para melhorar este modelo. Mas fica aqui para a turma de estatística econômica essa sugestão dentro do conteúdo da disciplina. Por fim, referências bibliográficas, o trabalho de Galton, de 1889, o livro de Montgomery, que é um livro muito bom para análise de regressão. Finalmente, este é a última aula de Estatística Econômica 2. Ainda assim, dúvidas podem entrar em contato pelo meu e-mail, pelo Google Classroom, vocês estão recebendo essa aula, esse material. Mas para quem estiver vendo de fora, ou se eventualmente esse Google Classroom for cancelado pela UFJF, vai estar na minha página profissional. Sem muito mais, muito obrigado.